iniciar na aula de hoje, dando sequência ao nosso conteúdo, é a parte de medidas estatísticas, tá? Porque quando a gente faz lá pega lá os dados, tu tá lá com a pipetinha na mão, com o copinho na mão, medindo ali quantos gramas de poluente tu tem, tu vai obter vários números ali, tal, tipo 30, isso era para ser um 5. Isso era para ser um 5, aqui um 5. 30, 51, 43, 38. Tu vai obter vários números. E desses vários números aqui, a gente vai fazer a gente vai tirar alguns índices deles. Um desses índices, talvez o mais importante de todos, talvez não, com certeza o mais importante de todos, é a média aritmética, certo? Essa média aritmética é o que a gente chama de uma medida de tendência central, ou seja, é um número que vai simplesmente dar uma descrição de todo o conjunto. É como se fosse um elemento em comum, um elemento referência, vamos assim dizer, para todo o conjunto de dados, tá? No dia a dia, esse é o tipo de coisa que a gente está bem acostumado a falar. Por exemplo, renda média de uma população, idade média de um grupo de pessoas, altura, peso de um conjunto de crianças. Tu tem lá a idade, uma pessoa tem 20, outra pessoa tem 22, 25, estou chutando números, 30, 38. Como é que eu sei a média de idade dessas pessoas aqui? Certo? Então, a média de idade aqui é uma medida, essa média aritmética é uma medida de centralidade, ou seja, uma medida que vai descrever todo esse conjunto aqui, todas essas idades em um só valor. Tá? O que eu preciso conseguir nas minhas notas para ter média 6 e passar de ano? Aqui, aproveitando o ensejo, sei lá, se eu tenho 20, 22, 25, 38 e 40, como é que eu acho a média desses 5 números? A gente simplesmente soma todos eles e divide. Quantos números eu tenho aqui no caso? Eu tenho 5 números, portanto eu somo tudo e divido por 5. A média deu 29, deu exato ainda, né? Uhum. No caso deu exato, podia dar número com vírgula, tá? Mas nesse caso não. 20 com 22, 42, com 25, 67, 67 com 38 dá 105, 105 com 40, 145. 145 dividido por 5 dá 29. É isso aí. Então, no caso, estes 5 números aqui, a média deles dá 29. Certo? Vocês já sabem o que é a média aqui, tá? Aqui eu estou escrevendo, aqui no slide, em linguagem puramente matemática. Mas isso aqui nada mais é daquilo que a gente já sabe. Então, se eu tenho lá, eu peguei uma amostra, eu coletei dados, tá? Aí eu obtive lá um monte de valores. A média destes valores é o quê? É a soma de todos os dados coletados. Escrever. Isso aqui é a soma dos dados coletados dividido pela quantidade de dados coletados. Exatamente a conta que a gente faz lá na média. É a mesma coisa. Certo? Exatamente a mesma conta que a gente fez lá na média das nossas notas. Tá? Esse x1 mais x2 mais xn, essa soma dos dados coletados, existe uma forma especial de representar, que é essa daqui, ó. Essa letrinha aqui, ó, essa letrinha grega aqui, ela indica somatório, tá? Vocês não precisam se preocupar se isso aqui parecer estranho. Repetindo, o que é média? Isso aí vocês já entenderam ali no exemplo
das tuas notas, tá? A média nada mais é do que a soma dos dados coletados dividido pela quantidade de dados coletados. É o que a gente já fez. Beleza? Aqui eu até botei uma figurinha aqui, ó, 3 velhinho, tá? A média de idade dos 3 velhinhos, o que a gente faz? Soma as idades dos 3 velhinhos e divide por 3, né? Se tem lá um velhinho com... deixa eu pegar com outra cor aqui. Se eu tiver, sei lá, um velhinho de 75, um velhinho de 80 e um velhinho de 76, quanto que é a média de idade dos 3 velhinhos? A média aritmética... aqui no texto aqui eu podia ter colocado X barrinha aqui, não me lembrei de colocar. Mas tá aqui, ó. O X barrinha representa a tua média. Mas voltando à pergunta dos veinhos. Um veinho tem 75, outro tem 76 e o outro tem 80. Quanto que é a idade média ali dos 3? 70 e... A média de idade é 75 mais 80 mais 76 dividido por 3. Tá? Então, a média de idade aqui, ó, se eu somar, dá 231, 231 dividido por 3 dá 77. Então, essa é a média de idade dos veinhos. Isso, a soma das 3 idades é 231. A soma das 3 idades é 231. A média das 3 idades é 77. Então, são duas coisas diferentes ali. Vamos para um próximo exemplo aqui. Então, aqui eu só peguei aquela formulazinha ali que eu coloquei antes e dei nome aqui aos bois, tá? Então, x barra é a média, o xi são os dados coletados, o ezinho estranho é a soma de todos os números coletados e o n é o total de números. Nada diferente do que a gente já falou. Então, não precisa prestar... Isso aqui, como eu vou dizer, eu tenho que colocar, né, porque é a teoria, mas o X da questão vocês já entenderam, tá? Então não muda nada. Vamos lá, mais um exemplo. Minhas notas em português foram 5 na prova 1, 7 na prova 2, 6,5 na prova 3, 8 na prova 4 e 5,5 na prova 5. Quanto que é a média? A média deu quanto aqui? 6,4. Somando as notas, se a gente somar as 5 notas... Se a gente somar as 5 notas aqui, a soma dessas 5 notas dá 32, certo? 32 dividido por 5 dá 6,4. Será que esse cara passou de ano? Ou passou em português, pelo menos? Se a média é 6, né? Passou. Na escola que eu estudei, a média era 7. Se eu tirasse 6, se eu ficasse com 6,4 de média, era recuperação. Então, no caso aqui no IFSC, 6,4 está passado. Então, vamos fazer aqui, ó, mais um outro exemplo, tá? Em outras escolas, 4 provas em história. Aqui eu coloquei outro exemplo: geografia, história e ciências. 8 em geografia, 6 em história e 9 em ciências. 7,5 em geografia, 7 em história e 10 em ciências. 6 em geografia, 5 em história e 6 em ciências. 9,5 em geografia, 8 em história e 7 em ciências. Então, quanto é, nesse caso, a média em geografia, em história e em ciências? Quanto que é a média em cada uma das disciplinas? Façam aí. Geografia 7,75. Quanto que deu a soma ali? É isso. Dá isso mesmo. A média em ciências vai dar 8 mesmo. Em história, 6,5. Tá. Alguma dúvida aqui? Então, aqui, um outro exemplo para reforçar a soma das notas. Agora aqui um exemplo. Quem gosta de futebol... um dado bem comum de se apontar durante um campeonato de futebol, podia ser qualquer outro esporte, né, de vôlei, de tênis, o que você quisesse, é a quantidade média de gols ou de pontos no jogo. Então faz de conta que no campeonato de futebol um time jogou 8 partidas e fez 1 gol no primeiro jogo, depois 1 gol no segundo, 2 no terceiro, 4 gols no quarto jogo,
nenhum gol no quinto, 2 no sexto, 2 no sétimo e nenhum gol no oitavo jogo. Aí pergunta, qual é a média de gols desse time no campeonato? 1,5? Não parece bizarro assim, porque não tem como o jogador fazer 1,5 gols num jogo, concorda? Não tem como. 1,5 gols. O Gabigol tem uma média de gols de, sei lá, 0,86 por partida no Flamengo. Tipo, como é que o Gabigol vai fazer 0,86 gols em uma partida? É estranho, né? Parece esquisito, né? Não... Mas é aquela história, quando a gente fala em um valor médio, a gente não está aqui necessariamente falando do número inteiro. A nota da gente pode ser um número quebrado. Então tem uma média que pode acontecer. Minha média é 6,5. Pode ser que eu tire 6,5 em todas as provas. Se eu tirar 6,5 em todas as provas, a minha média é 6,5. No campeonato, se um jogador faz um gol todo jogo, a média dele é de 1 gol por jogo, certo? Mas quando varia esse número de gols, pode acontecer uma situação bizarra como essa, de dar um número quebrado de gols por jogo, sendo que não é possível um jogador fazer 1,5 gols. Não é que um jogador faz meio gol no jogo. Então, a matemática tem dessas coisas. O técnico do laboratório analisou amostras de água de um rio para a determinação do íon nitrato NO3 durante uma semana completa e obteve os seguintes valores. Então, eles pegaram lá a água do rio e analisaram a quantidade de nitrato que tinha nessa amostra, nesse copinho. Aí pegaram a amostra na segunda, deu 0,403 mg por litro. Na terça deu 0,410, depois na quarta 0,401, na quinta 0,370, na sexta deu 0,403, no sábado deu 0,415, no domingo deu 0,408. Então, se eu tenho esses valores, essas 7 amostras, qual que é o valor médio dessas amostras? Se a gente for bem rigoroso com a conta, vai dar 0,401,428,1,2,5,7. Eu nem lembro mais o algoritmo em sequência, tá? Mas, de qualquer forma, você soma e divide, no caso aqui, são 7 amostras, divide por 7. Vamos somar aqui, vou botar aqui na calculadora. 0,403 mais 0,410 mais 0,401 mais 0,370 mais 0,403 mais 0,415 mais 0,408. Aí somei todos, deu 2,81. Aí esse resultado divide por 7, deu esse número maravilhoso aqui. Que, aliás, é uma dízima periódica, tá? Se alguém tiver a curiosidade, esse número que vocês estão vendo aí na tela é uma dízima periódica. De fato, gente, quando vocês forem fazer essa soma, tem que tomar bastante cuidado, ter bastante atenção para somar o número que está ali, certo? Se a gente trocar aqui um algarismo na nossa soma, o resultado já vai dar errado. Então tem que ter realmente bastante atenção e cuidado aqui. Vocês não precisam fazer essa conta. Se às vezes eu tenho, o meu colega fez a conta assim. Não quer dizer que você precise fazer a conta assim também. Tá? Você tem que fazer a conta no seu ritmo, certo? Contanto que você coloque lá os números certinho, divida pela quantidade certinho, e aí a média vai dar o resultado que tem que dar. Tá? Mas faça a conta no seu ritmo, faça a conta com calma. Tá bom? Vamos ver aqui. Aqui está a continha. Aqui eu coloquei aproximado, tá? O 0,401. Aqui eu coloquei uma aproximação para 3 casas decimais. Depois a gente vai ver com mais calma como é que faz essas aproximações e tal. Mas não... se a gente for ser cri-cri mesmo, a média vai dar aquele número ali compridão. E aqui um exemplo. Um exemplo para a gente... um exemplo aqui abstrato. Quanto que dá a média desses números aqui?
Façam as continhas aí, quanto que dá a média desses números. Aqui eu coloquei aquelezinho estranho, mas é só para indicar a soma de todos os números, tá? Dá 627 dividido por 11, dá 57.